Salve pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo. Nele vamos fazer uma jornada pelo universo da neuroetologia, analisando o comportamento de ratos e explorando as fascinantes descobertas sobre as células de lugar e de grade. Vamos nessa. Antes de aprofundarmos, bora entender por que as células de lugar são como cartógrafos do cérebro dos ratos. Ou seja, esses neurônios são como Google Maps para eles, cruciais para aprender e se localizar no ambiente. Afinal, a aprendizagem espacial é chave para os ratos em várias situações, principalmente as que dependem de se localizar no ambiente. Mas falando de aprendizagem, o que ela é, afinal? Basicamente é adquirir informações e mudar seu jeito de agir baseado nelas. E a aprendizagem espacial é com a habilidade de se localizar no espaço, essencial para os ratos em várias situações. A localização espacial nos ratos é quase um superpoder natural, influenciando tudo, desde a navegação em ambientes familiares até achar comida e evitar perigos. E essa habilidade toda ajuda muito na adaptação e sucesso deles na natureza. Mas olha só, não é algo que acontece do nada. Os ratos passam por um processo de aprendizado e maturação desde filhotes. Isso envolve a formação de mapas cognitivos no ambiente, a memória espacial e a capacidade de se orientar. Vamos falar então do desenvolvimento dessa habilidade. Já descobriram que filhotes de ratos de 2 a 3 semanas de idade já têm neurônios que disparam dependendo da distância percorrida. Ou seja, mesmo pequenininhos, eles já estão começando a entender o ambiente. A exploração ativa começa já na 3ª semana. O aprendizado em testes de cognição espacial ocorre na 4ª semana e habilidades cognitivas espaciais semelhantes às de adultos requerem mais algumas semanas. É uma jornada de aprendizado desde cedo. E aí, ao avançarmos nossa jornada, descobrimos que a experiência geométrica ao longo do desenvolvimento afeta a formação dessas células de grade. Ratos criados em ambientes esféricos ainda têm células de grade, mas a atividade periódica precisa de experiência. Isso revela como a plasticidade neuronal permite que o ambiente molde essas células. E aí a linha do tempo do surgimento desses neurônios é interessante. Células de direção de cabeça aparecem antes mesmo dos olhos dos ratos abrirem, com os 12 dias de vida. Já as células de lugar e células responsivas ao limite vêm depois, e por último vem as células de grade, por volta dos 21 dias de vida do rato. Cada um tem seu tempo de maturação. Mas como que o rato se localiza no espaço? Aí entra o hipocampo e o córtex entorrinal, as principais regiões encarregadas da navegação espacial em ratos. Isso é feito através de diferentes tipos de células. Aprofundando-se no mundo delas, descobrimos que 90% das células ativas durante o movimento são células de lugar, e elas formam um mapa mental do ambiente, que disparam apenas em locais específicos. Agora o mundo tridimensional dessas células é demais. Em um estudo, ratos exploraram uma estrutura 3D, mostrando como as células representam todo o espaço ao redor. Descobriram que esses neurônios de lugar podem antecipar a posição do animal cerca de 120 milissegundos antes dele chegar lá. Isso dá a eles uma incrível capacidade de adaptação e reação a ambientes que mudam com o tempo. As células de grade do córtex entorrinal são como uma régua universal para medir espaço. Tradicionalmente consideradas uma grade hexagonal independente do ambiente, a sobreposição dessas grades cria uma representação espacial precisa e regular, permitindo ao animal mapear sua posição com base em informações sensoriais. Os padrões de disparo formam uma espécie de tapete orientador para os animais, contribuindo para a navegação em espaços grandes. A integração dessa informação, junto de outras células, como células de lugar e células de borda, permite que o animal processe eficientemente informações espaciais, formando um mapa mental do ambiente ao redor. E essa estrutura cerebral, que evoluiu ao longo do tempo, é crucial. Em diferentes animais, como peixes, répteis e aves migratórias, ela é responsável por formar mapas cognitivos e ajudar na navegação. A estrutura homóloga ao hipocampo emergiu nos primeiros vertebrados como páleo medial, uma estrutura conectada ao hipotálamo, núcleo septais, tálamo dorsal e páleo lateral. Em répteis, essa estrutura é chamada de córtex medial e de hipocampo em mamíferos. E essa estrutura cerebral, que evoluiu ao longo do tempo, é crucial. Em diferentes animais, como peixes, répteis e aves migratórias, ela é responsável por formar mapas cognitivos e ajudar na navegação. A estrutura homóloga ao hipocampo emergiu nos primeiros vertebrados como páleo medial, uma estrutura conectável ao hipotálamo, núcleo septais, tálamo dorsal e páleo lateral. Essa evolução forneceu vantagens significativas na utilização da visão e olfação para orientar o comportamento, formando representações cognitivas do espaço que permitiam a navegação eficiente em busca de recursos ou segurança. Em peixes, por exemplo, lesões na estrutura análoga ao hipocampo prejudicam significativamente a navegação em um labirinto, revelando seu papel crítico na formação de mapas cognitivos e no uso de informações visuais integradas. Em répteis, como tartarugas e lagartos, o córtex medial desempenha função semelhante, com lesões prejudicando a capacidade de navegação e localização de recursos. Aves migratórias, como algumas espécies de aves marinhas e pássaros, demonstram habilidades notáveis de navegação e orientação espacial durante suas migrações anuais, e células equivalentes às células de lugar e de grade foram identificadas em seus cérebros.
Agora vamos mudar um pouco de foco. Vamos ver como os ratos que vivem em tocas lidam com predadores. Eles têm um sistema de defesa bem complexo, incluindo comportamentos defensivos, inibição de atividades não defensivas e até modificações nos padrões alimentares após exposição a predadores. O mergulho profundo no comportamento de sobrevivência desses pequenos exploradores revela a incrível adaptação e complexidade de seus sistemas de defesa. Em uma análise surpreendente, descobriram que até ratos cegos têm células de lugar no hipocampo, com padrões de atividade semelhantes aos de ratos com visão. Isso muda a ideia de que a visão é essencial para essas células se desenvolverem. Daí fica a pergunta: como outros sentidos influenciam essas células? Vamos explorar o mundo sensorial dos ratos, começando pelo sistema vibrisal, ou melhor, os bigodes. Estudos recentes analisando vídeos em alta velocidade do comportamento exploratório do rato mostram como os bigodes desempenham um papel vital na detecção, localização e extração de informações dos objetos ao redor, mostrando como esses bigodes são sensíveis e essenciais para o tato, ajudando os ratos a detectar e interagir com o ambiente. Uau, que viagem incrível pelos bastidores do cérebro dos ratos e seus superpoderes de navegação. Espero que tenham curtido tanto quanto nós, e não esqueçam de deixar seu comentário, curtir o vídeo e conferir mais conteúdo científico aqui no canal. Até a próxima!